dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-nos andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluias. Queridos, como esses discípulos foram apanhados aqui, né? De surpresa por esse vendaval, por essa grande tempestade. Às vezes a gente também é pego assim, não é mesmo? E nós nos perguntamos, por que somos sacudidos assim, né? Por vendavais, por tempestades que muitas vezes são maiores do que as nossas próprias forças. Por que somos apanhados às vezes de surpresa por um acidente, por uma morte, por uma perda, por um vírus, né? E as coisas parecem que desandam, vira tudo de cabeça pro ar, né? Como diz, né? O que a gente pode fazer no meio de tudo isso? Muitas vezes as maiores tempestades que enfrentamos não são apenas aquelas que vêm de fora, mas as que estão dentro de nós, a nossa alma, a nossa agitação interna, a nossa angústia, os nossos medos, não é mesmo? Mas nós precisamos ter calma neste momento, não desanimar por causa da tempestade. Elas vêm, mas elas vão embora, elas passam, elas não ficam a vida inteira. E a gente precisa entender isso, que Deus tem uma finalidade, que Deus tem um objetivo, que Deus tem um alvo, né? Para que aconteça isso nas nossas vidas. Os discípulos, eles estavam ali e Deus queria trazer um ensino para eles. Deus não queria apenas apavorá-los, deixar eles desanimados ou meter medos neles. Não, com certeza Deus não tinha isso para ele. E o Senhor Jesus estava ali, né, com eles para socorrê-los, como veio, né? Deus veio para socorrê-lo. Então a gente entende que havia um propósito, e a gente crê que um dos maiores propósitos aqui nessa situação foi exatamente o quê? Que os discípulos tivessem uma experiência profunda com Jesus, uma experiência profunda com a sua fé. Jesus, na verdade, ele sempre procura nos dar essa experiência, ele sempre quer nos fazer crescer. Então essas tempestades, elas vêm não é para nos destruir, vêm para nos fazer desafiar a nossa fé, agir com fé, colocar em ação a nossa fé. E na hora certa o Senhor chega com o seu socorro, né? Porque Ele é o poderoso para destruir qualquer tipo de mal que vem sobre nós, para acalmar qualquer tempestade. Por isso, nessa manhã eu quero dizer: tranquilize seu coração, sossegue seu coração, descanse no Senhor. Nenhuma tempestade é maior do que o seu Deus, nenhum mal é maior do que o seu Deus, nada pode, né, nos destruir, porque o Senhor é poderoso para acalmar as nossas tempestades. O Senhor é poderoso para destruir aquilo que se levanta contra nós. Pode ser o que for, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise conjugal, pode ser uma doença, pode ser um vírus, um coronavírus, uma pandemia, pode ser o que for, Ele está junto. E aqui Ele chegou, né? Por um momento Ele deixou esses discípulos aqui sozinhos, enfrentando essa tempestade, mas logo ele veio e socorreu esses discípulos. Eles tiveram uma experiência profunda que Deus permitiu que eles tivessem, e assim o Senhor quer te dar uma experiência profunda nesses dias, com certeza, né? E às vezes a gente fica pensando, mas está demorando, né? Está difícil. Uma das dificuldades maiores que nós temos é exatamente essa, né? É esse momento da espera, da demora, mas é nesse momento também que a gente começa o quê?
a confiar em Deus, a entregar, não é? Porque a gente só consegue esperar quando a gente entrega, e quando a gente entrega, Deus age. Então essa demora também tem muito a ver com a nossa atitude de não entregar, não é? Porque na hora que a gente entrega, Deus faz, Deus age, Ele nunca chega atrasado, Ele chega na hora oportuna. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, tranquilize o seu coração. Jesus sabe exatamente onde você está agora, como você está e para onde você irá. Ele tem um controle da sua vida nas mãos. Ele tem um controle do mundo nas mãos. Ele tem um controle das nossas vidas nas suas mãos. E sabe tudo que está acontecendo conosco e tudo que vai acontecer. Portanto, vamos confiar e entregar tudo para Ele. A tempestade vai passar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.